Vejo frequentemente nas redes sociais publicações em que pessoas estão sofrendo por algum motivo. E os comentários dizem que Deus estaria provando essas pessoas, que aquilo seria passageiro e logo ele recompensaria o sofrimento, pois tudo seria para torná-las mais fortes. Sempre que leio isso, fico refletindo: será mesmo que é uma aprovação divina? Ou seria um castigo de Deus? Talvez sejam apenas coisas da vida. Salomão nos ensina em Eclesiastes 7,14 o seguinte: quando os tempos forem bons, sejam felizes, mas quando forem difíceis, considerem. Deus fez tanto um quanto o outro, portanto ninguém pode descobrir o que virá depois. Isso nos lembra que dias bons e ruins fazem parte da vida, e nem sempre estão associados a provações ou castigos de Deus. Mas será que é isso mesmo? Antes de discutir sobre castigo e provação, quero que você entenda algo importante. Jesus nos diz em Mateus 5,45 o seguinte: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, coisas boas e ruins acontecem com pessoas boas e más. Nem sempre isso está relacionado ao caráter da pessoa. Às vezes são simplesmente eventos naturais da vida. Pense na nossa vida como uma viagem de barco atravessando um rio, assim como Jesus fez com os seus discípulos. Às vezes o trajeto é calmo, outras vezes somos surpreendidos por tempestades e ventos fortes. Nessas ocasiões, Jesus não acalmava a tempestade automaticamente. Ele passava por elas com tranquilidade, sabendo que chegaria ao outro lado. Jesus só intervia para acalmar o mar por causa das pessoas no barco. Da mesma forma, em nossa vida enfrentamos desafios que surgem naturalmente. Alguns trajetos serão mais fáceis, outros mais difíceis, mas o importante é confiar em Deus, pois com ou sem tempestade, chegaremos ao nosso destino. Então não existe provações ou castigos? Tudo acontece por acaso? Não! Nem tudo o que acontece, seja bom ou ruim, é resultado de Deus nos provando ou desaprovando. Achar isso pode ser perigoso. É essencial discernir as situações e nossas ações. Para isso, precisamos conhecer a Deus e sua vontade. Sem esse entendimento, corremos o risco de não viver sob a direção dele, e isso nos afasta do propósito divino. As provações ou castigos ocorrem quando entregamos nossas vidas a Deus e permitimos que ele nos guie. Ambos estão relacionados ao cuidado dele por nós. Por exemplo, se alguém vive sem se importar com Deus, buscando apenas interesses pessoais, é provável que Deus não interfira diretamente, a menos que seja por um propósito específico de sua vontade. Por outro lado, se uma pessoa desafia a Deus ou busca com sinceridade, ele pode agir conforme seu propósito. A aprovação é um processo que Deus permite para nos fortalecer e nos manter no caminho certo. Jó é um exemplo clássico. Ele era um homem justo, fiel a Deus e enfrentou grandes tribulações. Seus amigos acreditavam que ele estava sendo castigado por Deus por algum pecado, mas Deus o defendeu, mostrando que aquilo era uma prova para demonstrar que Jó amava a Deus, independentemente de suas circunstâncias. Jesus também ensina em João 15:2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Após suas provações, Jó se aproximou ainda mais de Deus. Ele louvava ao Senhor, mesmo em meio às suas lamentações. A aprovação é necessária para que não nos percamos em nosso ego e arrogância. Foi por isso que Deus deu um espinho na carne ao apóstolo Paulo, como lembrete de sua dependência divina. Tiago 1:2 afirma: feliz é aquele que persevera na aprovação, porque depois da aprovação receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Enquanto a aprovação ocorre para nos fortalecermos no caminho certo, o castigo é uma correção de Deus quando nos desviamos. Quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele nos direciona para nos aproximarmos dele. Se erramos, o castigo serve como um alerta para nos trazer de volta. Hebreus 12, do 6 ao 7, nos ensina: o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportam as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Como sabemos se estamos sendo provados ou castigados? Para discernir, é necessário conhecer a Deus e sua vontade. Jó se defendeu de seus amigos porque conhecia a Deus e sabia o que lhe agradava. Essa intimidade só é possível por meio da leitura da Bíblia e uma vida contínua de oração. Sem isso, corremos o risco de viver em desobediência a Deus, acreditando que estamos sendo provados quando na verdade estamos sendo corrigidos. Convido você a buscar mais a Deus através da leitura da Bíblia e de uma vida diária de oração. Sem isso, viveremos sem discernir entre provação e castigo.
confundindo o propósito de Deus em nossa vida. Provações são para aqueles que estão em aliança com Deus, para que continuem no caminho certo. Castigos são para corrigir aqueles que se desviam. Atenção! Se dissermos que alguém está sendo provado enquanto na verdade está sendo castigado, incentivamos essa pessoa a continuar no caminho errado. Da mesma forma, se dissermos que está sendo castigada quando na verdade está sendo provada, podemos desmotivá-la a continuar no caminho certo. Por isso, cuidado com o que você diz. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se acha que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Até a próxima.